Partimos com Fernando Lima, já que o dono de uma clínica de idosos foi condenado por sequestro e cárcere privado. É a macro-região integrada em tempo real. Fernando. É isso, viu, Ximene? Condenação que saiu nesta semana e olha, este homem foi condenado a 4 anos e 4 meses de prisão em regime fechado. Pelo que nós apuramos, ele já estava preso de forma preventiva desde o mês de abril, quando esta operação foi deflagrada em Patrocínio Paulista, município vizinho aqui à Franca. Essa condenação então saiu nesta semana e ele vai permanecer então atrás das grades. Nós procuramos a defesa deste homem que se denomina como pastor evangélico, mas até o fechamento desta edição eles não se manifestaram. A gente perguntou, por exemplo, se ele vai recorrer desta decisão da Justiça. Mas agora há pouco, Ximene, eu conversei com o pessoal do Ministério Público, eles informaram que eles sim vão recorrer à segunda instância, mas pedindo que esta pena seja ainda maior. O Ministério Público pede que este homem fique pelo menos 16 anos preso por conta deste crime que ele cometeu. Relembrando esse caso, pessoal, ele foi em abril deste ano, no município de Patrocínio Paulista. O Ministério Público informou que, através de uma denúncia anônima, eles chegaram até este local e, com autorização da Justiça e com o apoio da Polícia Civil, eles fizeram buscas lá no local e encontraram diversas irregularidades. De acordo com eles, 8 idosos eram tratados de forma inadequada lá no local. Todos eles ficavam em apenas um cômodo que não tinha divisórias. Além disso, todos eles, homens, mulheres, eles usavam o mesmo banheiro, eles tomavam banho nesse mesmo local. Além disso, ele não era adaptado para receber as necessidades destas pessoas. Além disso, a fiação estava exposta. Como é uma área rural, existia um chiqueiro e um galinheiro ao lado desse quarto onde eles ficavam e, por conta disso, insetos invadiam o local com muita frequência. Além disso, foram encontrados alimentos vencidos que as investigações apontam que esses alimentos eram servidos para esses idosos. A casa era coberta por telhas, sem forro, com poucas janelas e baixa circulação de ar. Eles destacaram ainda que a fiação exposta era um grande risco para essas pessoas. Eram 8 idosos que ficavam neste local. Na época, eu e o repórter cinematográfico Marcos Santana, nós estivemos, Ximene, lá no local e nós conversamos com uma vizinha a esta unidade. Ela não quis gravar entrevista, mas contou pra gente que presenciou por diversas vezes que esses idosos eram trancados por volta das 18h30, 19 horas. Eles eram trancados com uma corrente e também com um cadeado do lado de fora. E eles eram retirados lá do local apenas no outro dia, por volta das 8 horas da manhã. Tudo isso, então, caracterizando essas suspeitas de maus tratos aí do Ministério Público. Além disso, essa vizinha afirmou também que eles não tinham atendimento adequado, questão médica também era muito precária lá no local e tudo isso ajudou, então, o Ministério Público e a Polícia Civil lá da cidade de Patrocínio Paulista a realmente confirmar que as suspeitas de maus tratos contra essas pessoas, elas realmente aconteciam. Esses idosos foram então levados para assistência social do município de Patrocínio Paulista. Pelo que nós conversamos com o Ministério Público, cada um desses idosos eles foram aí levados de volta para as suas famílias. Alguns eram também de outros municípios, eles foram levados também para esses municípios e felizmente agora todos passam bem. A gente conversou também com um parente desse pastor evangélico, ele também não quis gravar a entrevista, ele se identificou como filho deste homem e na época, Ximene, a gente lembra bem, ele disse pra gente que o pai era inocente e que eles iam comprovar que essas acusações eram falsas, mas agora o fato é que a justiça entendeu que ele não era inocente, que ele foi condenado então a 4 anos e 4 meses de prisão e o Ministério Público vai recorrer então para que ele fique 16 anos atrás das grades. A gente vai seguir acompanhando esse caso, viu, Ximene, bem de perto e, claro, também atualizando para o pessoal que está em casa acompanhando a gente. Eu volto com você. É a situação absurda que esses idosos viviam lá em Patrocínio Paulista. A gente lembra ainda que quando a Polícia Militar, o Ministério Público e a Vigilância estiveram no local, constataram que o espaço não tinha condições de higiene algumas. Camas ficavam até no refeitório, né, Fernando? Muito obrigado pelas informações.